O Evangelho segundo Marcos é um dos primeiros relatos da vida de Jesus e nossas primeiras tradições históricas ligam este livro a um escriba cristão chamado Marcos, ou João Marcos. Ele era um colega de Paulo e um parceiro próximo de Pedro. E, de fato, um antigo historiador da igreja primitiva chamado Papias lembra que Marcos coletou os testemunhos oculares e memórias de Pedro e transformou-os nesse relato. Mas Marcos não juntou as peças aleatoriamente. Ele compôs essa história de Jesus com muito cuidado. No primeiro verso do livro, Marcos faz essa afirmação sobre Jesus. É o começo das boas novas sobre Jesus, o Messias, Filho de Deus. O que é interessante é que essa é a única vez que Marcos nos diz aquilo que pensa. No resto do livro, ele influenciará você simplesmente colocando as ações e palavras de Jesus na sua frente e mostrando como as outras pessoas reagem a ele. Marcos criou a história de Jesus como uma peça de teatro com 3 atos. O primeiro se passa na Galileia, o terceiro em Jerusalém, e o segundo ato mostra Jesus indo de um lugar para o outro. Cada um dos atos se concentra no tema repetido. Então, no ato 1, todo mundo é surpreendido por Jesus e eles se perguntam: quem é esse Jesus? No ato 2, são os discípulos que têm dificuldade de entender o significado de Jesus ser o Messias. E então, no ato 3, assistimos ao paradoxo surpreendente de como Jesus se torna o rei messiânico. Vamos ver como tudo se desenrola. Depois da linha de abertura, Marcos começa com uma citação dos antigos profetas Isaías e Malaquias, que disseram que Deus enviaria um mensageiro a Israel para prepará-los para quando Deus aparecesse para resgatar seu povo e se tornar seu rei. E Marcos apresenta João, o Batista, como aquele mensageiro. E logo quando você espera que Deus apareça pessoalmente, Marcos apresenta Jesus. E quando ele entra em cena, os céus se abrem, o Espírito de Deus desce sobre Jesus e Deus diz: "Você é o meu filho amado." Depois disso, Marcos coloca diante de nós um resumo da mensagem central de Jesus. Ele percorreu a Galileia anunciando as boas novas de que o reino de Deus estava perto. Jesus está levando adiante a história das Escrituras do Antigo Testamento sobre a operação de resgate de Deus para o seu mundo. Através de Jesus, Deus está restaurando o seu reinado sobre o mundo, confrontando e derrotando o mal e o seu domínio sobre a vida das pessoas, e assim, convidando-os a viver sob seu reinado seguindo a Jesus. A partir daqui, Marcos apresenta um grande bloco de histórias mostrando o poder de Jesus ao trazer o reino de Deus. Ele mostra Jesus curando pessoas cujos corpos estão doentes ou quebrados, ou sobre a opressão de poderes espirituais obscuros. E Jesus até faz algo que, para o povo judeu, só Deus tem o direito de fazer. Ele perdoa os pecados das pessoas. E as ações de Jesus aqui produzem respostas bem diferentes. Então algumas pessoas o seguem e se tornam seus discípulos. Outras pessoas não sabem o que pensar e outras ainda o rejeitam completamente, especialmente os líderes de Israel,